Tudo que você não sabia sobre a novela Café com Aroma de Mulher. Vou falar da atriz que se assumiu lésbica. Também teve uma outra atriz que se assumiu medíocre como cantora. Segundo ela, nem a família escutava o seu CD. Será que era parente de Roberto Justus? Pode ser que seja. Também tem a história do ator que descobriu muitos anos depois que ele tinha um filho perdido, porque ele simplesmente passou 5 minutos ali na horizontal com a mulher, nunca mais viu a condenada. Depois ela falou: olha, tu tá sabendo que eu engravidei, pari, e o menino já tá na faculdade? Pois é. E por falar em coito, também vou comentar sobre o casal que se juntou durante as gravações da novela e que estão juntos até agora. Mas a novela não foi em 1994? Pois é, então ou seja, são o quê? 30 anos? Temos que dar um troféu para esse casal. Mas é claro que nem só de amor viveu o elenco da novela. Teve um que chegou até a apanhar na rua. Tudo isso e muito mais, incluindo o som das gaivotas voando sobre a minha cabeça, está escutando? Espero que nenhum macaco em cima de mim, porque do jeito que eu sou sortudo para essas coisas. Mas, gente, o Zé é o seu marginal. Você não vai falar da versão, não? É que teve com William Safado Levi e com Laura Ninguém Aguenta Londônio? As fãs de Laura vão me jogar aqui. Não, gente, por favor, segura as pontas que eu já vou também falar bem da Laura Londônio. Mas claro que a gente tem que começar com a gaivota original, Margarita Rosa de Francisco. Na verdade, a Margarita era um pouco assim, bicho do mato, meio fechadona e tal. Não que ela seja mal educada, não. Simplesmente ela, de fato, é uma pessoa mais introspectiva. E como foi que ela conseguiu ser atriz do Zé? Bom, primeiro ela começou como modelo, foi Miss e tudo. Depois entrou na atuação. E uma coisa interessante é que antes desse boom que ela teve com o Café com Aroma de Mulher, ela foi casada, se não me falta a memória, por 2 anos com Carlos Vives, aquele cantor que gravou a música com Shakira chamada La Bicicleta, né? Ele também, para quem não conhece, ele é o autor daquela música que o Bros, lembra do Bros que foi revelado lá no SBT, no Popstar? Sim, esse amor é tão profundo. Pois é, essa música é dele, para você ver que o cara é realmente bastante bombado. E o casamento durou tão um pouco porque o Ziel, se você perguntar para ele, ele vai dizer que é porque a Margarita não amava ele. Ela não gostava de mim e tal, ela não sentia amor, então por isso que não deu certo. Mas ela disse que não. Ela disse que ele fala isso porque talvez seja a maneira como ele viu e tal, mas não, ela amava muito ele. Diz que a primeira vez que viu já ficou encantada, porque ele tem uma coisa assim solar, ele é aquela pessoa que chega e já ilumina todo o ambiente, com um carisma impressionante. O problema é que depois de casados, os dois, né, como artistas, segundo ela, os dois de Leão, para quem acredita em signo, ou seja, acabava tendo ali uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa rivalidade, porque cada vez mais ele ficava famoso enquanto ela não. E ela, sendo uma pessoa hiper, ultra, mega sincera, ela fala com todas as letras que bateu nela assim uma certa inveja, aquele pensamento de por que ele está conseguindo e eu não. Então, como ela estava, na verdade, brava com ela própria por não estar conseguindo crescer na carreira, ela acha que ela acabou projetando isso nele. Provavelmente ela chegou a essa conclusão porque foi em alguma psicóloga e tal. A Margarita nunca gostou de ser famosa. Lá na Colômbia, eles não têm muito aquela cultura de paparazzi, dos fãs ficarem em cima. O que acontece é que Café com Aroma de Mulher, como ultrapassou todos os limites, a fama para ela veio e bastante forte. Mas pelo menos ela conseguiu tirar bastante dinheiro nessa época, não com a novela em si, mas com os shows que ela fazia, cantando as músicas da novela. Antes da novela, ela já cantava, tinha uma banda e tal, mas ela mesma se autodenominava como uma cantora medíocre. Nunca fez sucesso, até gravar um CD ninguém escutou, nem a mãe, nem o Roberto Justus, nada. Só que com a novela ela fala, né, eu mais ou menos que usurpei o sucesso da personagem, consegui me dar os meus shows por um bom preço, enquanto pude fazer isso. Então talvez por ter feito esse pé de meia que possibilitou dela não precisar fazer tantas novelas. Eu diria que até hoje em dia ela colhe os frutos da novela. O que acontece é que Café até 1999 era considerada uma das 3 novelas mais exitosas de todos os tempos. Só que perdeu a posição lá na Colômbia quando estreou Betty a Fea, que era do mesmo escritor. E olha que ninguém dava nada por essa novela. O Fernando queria fazer uma história que mostrasse toda a engenharia do café no país. Só que o problema é que naquela época as novelas que o povo estava assistindo, que tinha audiência, eram novelas urbanas, né, com mais ação e tudo mais. Então fazer uma novela regionalista
a emissora não dava muito crédito, também estava com os bolsos apertados. Para você ter noção, as únicas pessoas que ganhavam razoavelmente bem nessa novela era a Margarita Rosa de Francisco, ganhava bem, porém não tão bem quanto o Gayeke, que tinha até chofé. Mas isso, segundo um ator, é porque o empresário do Gayeke conseguiu fechar um bom contrato, enquanto os outros não. Eu, sinceramente, demorei muito para assistir Café com Aroma de Mulher. Não assisti na primeira vez, porque eu pensei, gente, com esse título, com essa imagem, porque ela já foi para o SBT meio velha assim. Eu falei, isso aí não deve prestar. Só que eu tenho uma amiga chamada Altamira, que a Altamira ficava me falando, eu assisto a novela. Eu falei, não, vá, assista a novela. Então, no final de tanto que ela me insistiu, eu assisti a novela e fiquei assim, encantado. Na verdade, Café com Aroma de Mulher, eu acho não, tenho certeza que está entre as 5 melhores novelas que eu vi na vida. Então, Altamira, esse vídeo é dedicado a você, que eu não só vi Café com Aroma de Mulher uma vez, quando passou na reprise, como também depois consegui assistir pela internet. Eu era viciado. Então, Ziel, quer dizer que o Gayeke era a estrela metido? Não. Ele era a estrela, era tratado dessa maneira, porém muito humilde, tirava foto com todo mundo nas cidades que ele ia. Inclusive fizeram várias reportagens na época, mostrando o quanto ele era simpático, dava autógrafo, tirava foto. Até porque Colômbia, para ele, era um país que ele estava descobrindo. E foi numa dessas simpatias que ele acabou tendo um rally rola com uma mulher que era dos Estados Unidos, porque ele morava nos Estados Unidos. Porque assim, ele é metade brasileiro e metade estadunidense. E então lá ele estava tentando ser ator em Hollywood, entregava currículo e tal, não estava conseguindo. Na verdade, ele estava sendo garçom, até que falaram para ele, olha, lá na Colômbia estão fazendo uma novela, eles estão precisando de uma pessoa que fale espanhol, né, e que tenha assim uma ascendência mais para o lado do alemão. Ou seja, a Colômbia não é o México, mas se você for loiro também é muito mais fácil conseguir algum trabalho. Mandou o currículo, passou, e aí o empresário conseguiu fazer esse bom contrato diferente dos outros. Talvez, eu acho que tenha ajudado também o fato dele ser estrangeiro, porque os colombianos, gente, são as pessoas que mais amam estrangeiros no mundo. Eu, por exemplo, fui para passar um mês lá, passei 2 anos, porque eu era tratado a pão de ló, pô, me tratava muito bem. E olha que nem bonito sou, então imagine Gayeke, nossa, era tratado lá realmente como se fosse um rei. O curioso é que durante as gravações, ele realmente não tinha nenhuma química fora de cena com a Margarita, embora se davam super bem em cena, porém ele teve química com uma pessoa que ele nem era par romântico, com a atriz que fazia a Suzana. Lembra dessa personagem? Que era colega de trabalho lá da Gaivota, parecia a Isabelle, lá, ou a Isabela, a cunhã lá do Big Brother, né? É amiga para não muito. Pois é, eles se conheceram lá e tal, começaram a namorar e estão juntos até hoje, e ela é a sua empresária. E parece que ela é também uma empresária boa, viu? Porque na verdade ela largou a carreira de atriz para poder cuidar do Gayeke. Cuidar de maneira profissional, mas também daqueles cuidados lá na horizontal, que você já sabe do que se trata, né? E ele também disse uma vez que não saberia, não aguentaria ver a sua esposa beijando o outro. Então também por isso ela acabou deixando lá. Mas no final das contas, eu acho que ela preferia realmente ser empresária dele. Para você ter noção, o Gayeke já fez milhares de novelas. Ela sempre vai para todas as novelas dele e diz que na hora de ter cena de beijo entre ele e uma atriz, por exemplo, com a Jaqueline Bracamontes, lembra que eles fizeram aquela novela Feridas de Amor? Pois lá também estava a empresária Suzana, dando uma balinha, um house preto, um ice kiss, para quando ele fosse beijar, né? Para que a mulher não sentisse mau hálito nem nada. Veja só que esposa e empresária dedicada. E o filho perdido, o que aconteceu? Foi a Nazaré Tedesco que roubou? Não, ele realmente teve um caso com a mulher, que foi assim, uma coisa realmente super passageira, ele nem lembrava, provavelmente. Só que aí depois de muitos anos ele soube que ela engravidou, que ela teve um filho. O filho na verdade é a cara dele. Já contei sobre isso num vídeo só sobre o Gayeke, então não vou me estender. Depois você vai lá para descobrir os detalhes, tá certo? O importante é que ele assume o menino, tem uma relação muito boa com ele. Então tá aí um exemplo para esses artistas que fazem filho e de repente não quer mais saber, não dá o nome nem nada. Gayeke merece nota 10.
de comportamento. Por tudo que eu pesquisei, o Gaieck parece realmente ser uma pessoa muito gente boa. Então, Eli Alves, Estela, a madrinha de Sinara, que amam o Gaieck, pode ficar feliz. Ele parece realmente legal. E se vocês verem ele, já pode pedir também uma foto. Não faça a mesma coisa com a Sílvia de Deus. Quem é essa marginal, Zé? Sílvia de Deus fez o papel da marginal chamada Lucrécia. Gente, como eu detestava aquela Lucrécia, quer dizer, eu amava odiar ela. E olha que ela deu uma entrevista dizendo que ela não considerava a vilã dela vilã não. Que ela era uma vilã mais secundária ali, não fazia uma... Era simplesmente um ser humano que às vezes fazia umas coisas não muito legais, mas que não era vilã. Eu disse, não, para de tomar 51 com o estômago vazio que não está te fazendo bem. Ela era muito vilã e ela tem uma grande fama de antipática. A personagem não, a própria atriz. É tipo assim, a Carolina Dickman da Colômbia. Ela fala que ela não tira foto com seu ninguém, porque também tem que entender, né? A novela foi feita no ano de 94. Fazia o quê? Pouquíssimo tempo que Pablo Escobar tinha morrido, o quê? Um ano. O país ainda estava naquela febre das Farc e tudo mais, do narcotráfico, ou seja, coisas muito pesadas. Então, naquela época, que era até comum ter sequestro, com isso aí ela tinha um argumento perfeito. Não tire foto com ninguém, não sei quem é você, não sei para que você vai usar essa foto, então não peça. E o que ela está fazendo agora, eu não sei. Talvez esteja sendo manicure e pedicure. Por quê? Porque ela está se lixando para o que você pensa ou deixa de pensar sobre ela. Sou antipática assim e com orgulho. A personagem, no meu ver, era tipo a Fernanda do Big Brother Brasil. Vocês estão assistindo aí essa bagaça do Big Brother Brasil e é aquela coisa, né? No Big Brother não pode ter agressão, realmente jamais, mas na ficção pode ter e a gente gosta assim. Por exemplo, aquela cena, eu acho que uma das melhores cenas da novela é quando a Gaivota está lá no evento e também a Lucrécia. A Lucrécia entra no banheiro, a Gaivota vai atrás, porque depois de tudo que essa mulher fez pra Gaivota, ela pega ela, dá uma surra no banheiro. Nossa, mas eu gritei em casa, falei, muito bem feito, acaba com a raça dela. Foi tipo quando a Maria Clara batia lá na cachorrona da Laura, lembra? Na novela Celebridades, mas eu gostei ainda muito mais. Será que o Gilberto Braga não pegou uma inspiração aí de Café com Aroma de Mulher para fazer aquela cena? Lembrando, gente, que Café com Aroma de Mulher demorou de chegar ao Brasil, porém a sua fama já se alastrava por todo o mundo. Mas eu vou comentar melhor sobre o sucesso da novela e os seus recordes um pouco mais pra frente. Agora, uma pessoa que é pura simpatia é a Dora Cadabi, que fez o papel da vovó. Olha, quando eu entrevistei ela lá na Colômbia, fui na casa da empresária dela, ela me tratou assim como se eu fosse o seu neto. De verdade, gostei bastante. Tem um trecho da entrevista aqui no canal, uma parte perdi porque era para outro site, né, que eu era contratado. Enfim, e ela me disse uma curiosidade, na verdade duas, nessa nossa conversa sobre Café com Aroma de Mulher. Ela me disse que o marido dela tinha acabado de morrer quando Fernando Gaitão, o escritor da novela, ligou para ela falando: Dora, participa da minha novela, é só uma participação especial e aí você também se distrai um pouco, né? Não ficar só pensando no que aconteceu, trabalhar sempre ajuda a espairecer. E ela disse, tá certo, vou lá fazer essa participação especial. Agora, o que ela não imaginava é que a primeira cena que ela ia ter que fazer era, adivinha qual? Dela velando o marido dela. E aí ela me falou que na verdade foi o trabalho mais fácil que ela teve que fazer, porque tudo que ela mostrava ali de emoção, na verdade ela não estava fingindo, não estava interpretando, era simplesmente o que ela estava sentindo, já que seu marido tinha acabado de falecer. E uma outra coisa é, a personagem ia ser só uma participação especial, ela morria. Lembra que teve um tempo que ela ficou bem mal lá na camada, e eu pensei, bom, aqui ela realmente vai morrer, mas não, porque não deixaram, as pessoas escreviam para o autor para não deixar ela morrer. Muito se propagou de maneira errônea que a Dora tinha morrido abandonada num asilo. Isso é mentira, não foi nada disso. O que acontece é que o filho dela, infelizmente, morreu muito jovem. Ele acho que não tinha nem 50 anos, com uns 49 por aí. E inclusive na entrevista teve um momento, eu tentei fugir ao máximo desse assunto, porque imagino que seja realmente um assunto muito sensível. Tentei fugir ao máximo, mas teve uma hora que ela lembrou do filho e começou a chorar, assim, imediatamente. Então, uma lástima. Me llamó la tierra y me acordé de Dios. Ai, não.
Mas, assim, ficou de consolo a neta que ele deixou e também a nora. A Dora me falou maravilhas da nora e que ela até fazia teatro lá com a neta e que também dava aulas de interpretação e que elas estavam ali sempre ajudando e tal, que ele apapachava. Apapachava era como cuidavam muito dela. O que acontece é que ela, depois ela deu uma entrevista para explicar esse boato, ela não queria dar trabalho para ninguém. Então, para ficar melhor para todo mundo e tal, ela ficar tranquila e também a nora e a neta, ela preferiu ficar nesse asilo, que era muito bom, estava muito bem cuidada lá. Ela foi para o asilo uns meses depois de ter me dado a entrevista. E uns meses mais à frente, acho que em 2016 ou 2017, que a entrevista foi em 2015, o que aconteceu? O grupo lá de Betty a Fea, o elenco, eles fizeram Betty a Fea no teatro, com os mesmos do elenco da novela, né? O autor não queria fazer, mas a Natália Ramírez, que era a Marcela, que eu também entrevistei, insistiu, e aí ele topou fazer Betty a Fea teatro. O que acontece é que a saúde da Dora já estava muito debilitada para que ela fosse fazer uma turnê de teatro. Então ela não pode participar. E o que foi então que o elenco ali fez? Deram a ela um salário como se ela estivesse participando da peça de teatro. Eu falo até me arrepia. Veja só que realmente não parece uma família ali, quer dizer, eles não foram fazer lá a peça, esqueceram dela, não. Deram lá o dinheiro para ela, foram visitar, tem uma foto de todo o elenco lá ao redor dela. Então, é aquela coisa, né? Que respeito, que dignidade. Então, assim, nota 10 para o elenco de Betty a Fea. E assim fico feliz de que uma senhora tão boazinha, tão boa atriz, tão amável, tenha tido um fim cheio de amor, cheio de cuidado. Por falar em elenco reunido, o elenco de Café com Aroma de Mulher, pelo menos uma parte dele, também se reuniu quando estava para estrear o remake lá do William Levy. Tem um vídeo deles cantando a música, muito bonito. Ingrato amor, rompió sus alas, ingrato amor, marcó su sueño. E uma das mais empolgadas aí dessa reunião era a Constança Duque, que fez o papel da mãe de Gaivota, né? O nome da personagem era Carmença. Engraçado, né? Porque, veja só, quando eu vi ela na novela, eu pensei, essa mulher deve ser meio nova, e realmente era meio nova. Ela queria porque queria fazer essa novela, apesar de um dinheiro e tudo mais, né? Só que o povo achou, não dá certo não, porque tu é muito jovem, mas aí foram fazendo as contas e viram que como essas meninas lá que colhiam café e tal, algumas realmente eram mães muito jovens, poderia dar certo. E aí, com tanta insistência dela e tal, ela pegou o papel, veja só você, sendo que ela nem era mãe na época e até hoje nunca foi. Não teve filhos, o que é curioso, porque você vê ela e você sente realmente aquele sentimento materno, né? Você acreditava que, nossa, parecia realmente que ela já tinha sido mãe, porque ela tinha essa coisa com a gaivota e tal, aquela relação, uma química impressionante. Ela falou que ela não era mãe, ainda não é até hoje, né? Mas que ela se inspirou na mãe dela. Pegou todos os modos ali, os jeitos da mãe e foi com tudo. E aí pra você ver, ela fez tão bem o papel, mas tão bem, que depois da novela ela ficou meio assim, trancada nesse tipo de personagem. Todo mundo que ia chamar ela pra uma novela só chamava ela pra fazer mãe. Ela foi conhecida como a mãe da gaivota. Ficou difícil para ela tirar esse estigma. Até que depois de muito tempo ela conseguiu fazer uns papéis assim de comédia e tal. E aí ela foi tirando um pouco disso. Mas demorou. E o Ziel, ela não teve filho por quê? Bom, dizendo ela que é porque ela foi postergando, né? Depois encontrou um cara lá, mas ele já tinha 2 filhos, e aí também já não queria ter mais, aí ficou meio naquela indecisão, ficava com o cara, não ficava com o cara. Aí ela decidiu ficar mesmo com o cara, vai ver, tinha um cano colombiano assim bastante bom. E aí ela tem agora 2 enteados, e eu acho que isso já a preencheu maternalmente falando. Então tá aí uma grande atriz. Outra que também não teve filho foi a Alejandra Borreiro, acho que é assim, Alejandra Borreiro. Quem é essa, Zé? Trabalhar no Matador de Burro? Não. Ela fez o papel da Lúcia, lembra que era casada lá com o Sebastião? Eita, mulher complicada aquela Lúcia, viu, coitada? Era desprezada pelo Sebastião, que não conseguia funcionar com ela, né? A pipa não era do vovô, mas era de jovem, mas ainda assim a pipa estava realmente complicada ali, defeituosa. E ela também teve um romance com outro cara, mas o outro cara era um bandido, o tal do Miguel, lembra? Essa realmente é um dedo podre. Enfim, então, ela não teve filho porque o Ziel, bom, ela se assumiu lésbica um tempo depois e foi, segundo ela conta, né? Foi um escândalo lá na sociedade colombiana e
e tal. Agora, o que me chamou a atenção nesse vídeo que ela contou como foi sair do armário e tal, é que ela deu um verdadeiro tapa na cara da sociedade, e foi um tapa assim muito forte, não da sociedade em si, mas da família dela, né? Porque ela fala que ela estava numa situação muito cômoda, sem dizer nada, mas depois ela resolveu dizer, e ela falou assim: eu resolvi dizer que é para que os meus sobrinhos saibam que eu não sou mentirosa como os pais deles. Ou seja, chamou os irmãos de mentirosos na cara dura. Aí ela falou assim que com ela eles sabem que podem ser honestos, porque ela não faz tipo, ela não é hipócrita como a sociedade de onde é, o de Popayán. Que lugar é esse? É uma cidade toda branca que eu fui lá na Colômbia e ela nasceu lá. Aí ela fala que nessa cidade o povo ainda vai muito por aquela coisa, né? É filho de quem? Quem é o sobrenome? Essa família é importante? Não é? Parece minha mãe. Minha mãe, sempre que a gente tinha uma amizade nova e tal, ela perguntava quem era o pai, quem era a mãe. O quê? Ela é filha de Jerusa, aquela que botou 3 cores na cabeça do marido quando foi comprar um cigarro? É mais ou menos assim que a coisa funciona. Enfim, e aí, na verdade, ela tem sobrinhas, a atriz, né? Tem sobrinhas, e pelo que ela contou, o pai colocava muita pressão para as filhas dele, né, estudarem muito e tal, e passar não sei aonde, e não sei o que lá. E ela, como é uma pessoa que não mente, ela chegou para a sobrinha e falou assim: não dê atenção ao seu pai, que ele é um mentiroso, ele era um vagabundo, ele não fazia absolutamente nada, não gostava de estudar, e agora quer se criar em cima de vocês. E ela conta que o irmão ficou furioso com ela, não é para menos. Ou seja, tem uma pessoa que não é convidada para a ceia de Natal, é Alejandra Borrero. Mas em sua defesa, depois de ter exposto tanta coisa da família, é que ela se cansou simplesmente de ver pessoas se achando melhores do que as outras só porque tem um sobrenome, só porque tem mais dinheiro e tal. Então, pelo que ela deu a entender, ela é uma pessoa bastante assim altruísta, né? Não seja que pensar muito nos outros. Ela conta que na primeira vez que ela falou sobre isso numa entrevista foi assim um apocalipse, foi um escândalo. O povo dizia que agora ela iria fazer uma novela chamada Café com Aroma de Velcro. Até nos restaurantes as pessoas não conversavam com ela, né? Antes ela chegava, era a grande estrela, todo mundo aplaudia. Depois disso as pessoas não tinham assim muito contato. Foi um choque para ela, ela até entrou em depressão. Mas depois, na segunda entrevista que ela falou sobre o assunto, ela até se arrependeu, disse: nossa, de novo falei disso, outra vez vai ser o mesmo escândalo. Mas não, dessa segunda vez o povo já não deu mais bola não. Então, diferente do que ela esperava, já não entrou mais em depressão. Caso contrário, se todo o escândalo acontecesse pela segunda vez, aí ela iria fazer a novela Café com Aroma de Rivotril. Agora, quem realmente sofreu na pele a coisa da rejeição foi o Cristóbal Errurras, acho que é assim o sobrenome dele. Estou falando do Ivan Valejo. Lembra desse vilão? Nossa, mas que talento, que interpretação, que vilão mais real. Não era aquele vilão assim parecendo de desenho animado, não. E era por isso que conseguia ser tão bom, porque ele demonstrava ser uma pessoa bastante olho junto, fazia as coisas mais horríveis. Aí ele conta que logo que começou a passar a novela, ele começou a ser hostilizado pelo povo. No início ele até gostou, porque isso demonstrava de que ele realmente estava fazendo um excelente trabalho. O que acontece é que depois de 6, 7, 8 meses você sendo xingado, a coisa acaba perdendo a graça. Para você ter ideia, ele foi agredido algumas vezes, uma até em Miami. Que o povo fala, né? Em Miami só tem gente civilizada. Quem disse? Não, também tem gente simples, igual minha avó, por exemplo. Olha, minha avó tem uma história muito engraçada, que passava uma novela na Globo chamada Sonho Meu, lembra? Que tinha até a Xuxa na abertura. Pois, aí lá estava também o Fábio Assunção, e acho que no último capítulo ele morria. Depois de uma semana terminada a novela, ele passou na televisão fazendo um comercial das Havaianas. Aí minha avó viu e disse assim: oxente, mas ele não tinha morrido. É que às vezes fica difícil separar a ficção da realidade. Outra atriz que também foi hostilizada bastante por culpa do seu personagem foi Ângela. Ângela era a personagem que era a mãe do Ivan. Agora é claro que teve gente que saiu assim muito amada da novela. Um exemplo é a Marcela. Gente, ela só tinha 16 anos quando fez aquele papel e nem parece, porque era uma interpretação tão segura, já tão carismática, já tão fluida. E depois dessa novela ela continuou aí com sua carreira, não parou nunca mais, muito pelo contrário. Depois aí simplesmente novela como protagonista, fez lá La Hija del Mariachi, que foi um grande sucesso. Também Paixão de Gavilanes, né? Nem se diga. Então uma que soube colher os frutos de Café com Aroma de Mulher
foi a Dana Garcia. Depois nós temos também o Juan Ángel. Quem é esse, Ziel? Era o que fazia o papel do Mauro Salinas. No original se chamava Maurício, eu acho que no Brasil foi Mauro Salinas, se eu não me engano. E então, ele falou o seguinte, que ele não esperava de jeito nenhum que o personagem dele ia cair tanto assim nas graças do público. E que ele ia ter tantas fãs enlouquecidas. Porque, veja só, o Fernando Gaitão, o escritor, ele já tinha tentado fazer um triângulo amoroso entre a Gaivota, o Sebastião e outro personagem lá. Porém não dava certo, o público não comprava e tal, a rejeição sempre era muito grande. E o Juan Ángel deu uma entrevista muito engraçada dizendo que, ao que parece, há uma parte das mulheres que gostam de homem com menos testosterona. E a outra coisa curiosa que ele falou é que, como fez muito sucesso e ele tinha muita fã, não quadrava, ou seja, como é que se fala em espanhol? Não combinava o excesso de fama que ele tinha com a pobreza que ele tinha. Porque ele disse, se você é pobre e muito famoso, você tá frito, porque você não tem dinheiro para contratar um segurança. Então as pessoas vêm, partem para cima, querem arrancar até as mechas de cabelo dele. Para você ver o quanto Fernando Gaitán era um excelente escritor. Todas as versões que teve de Café com Aromas de Mulher fizeram um sucesso, porque claro, a estrutura está muito bem feita. O Miserável era um gênio. A primeira versão, que pelo menos a que eu sei, aconteceu lá no México, feita pela TV Azteca, não foi a Televisa. Quem protagonizou a novela foi a Sílvia Navarro. Quem diria, né? Ela já foi uma gaivota. E a novela se chamava Quando se Asmia. Claro que eles tiveram que passar toda a história lá para o México, mas continuou tendo como temática principal ali, né, o mundo do café. Só que agora seria o café mexicano. E depois, acho que foi uns 5 anos depois, não muito, teve uma versão da Televisa, que foi Destilando Amor. E deu o maior chabu, porque a TV Azteca brigou com a RCN, dizendo que ela não poderia ter vendido os direitos para a Televisa, porque, segundo a TV Azteca, o contrato ainda não tinha caducado, ou seja, o tempo lá de exclusividade desse texto ainda estava vigorando quando a Televisa fez a versão, mas a RCN disse que não. Falaram para eles usarem óculos, porque não, já tinha acabado o tempo. Enfim, teve aí uma briga, mas o fato é que a Televisa fez a versão chamada Destilando Amor e foi um sucesso. Para você ter noção, Destilando Amor é a terceira novela de maior audiência da Televisa. Quem protagonizou foi o Eduardo Janes e também a Angélica Ribeira, que a gente sabe que não vale uma caixa de fósforo, porque o Zé, vá ver o vídeo que eu fiz sobre ela, gente. Não, sinceramente, não tem como passar pano para essa mulher. Depois dessa novela ter ficado assim tão mais famosa do que já era, ela se casou com o presidente do México. Ela foi a primeira dama. Na época o presidente, na verdade, era só governador, mas se conta que eles fizeram ali um contrato e ele aí escolheu porque isso na cabeça dele e também na cabeça do partido agregaria muitos votos, e realmente parece que a estratégia funcionou. Inclusive, eu acho que foi o Nicandro Dias, diretor da novela, que chegou a dizer que a primeira opção para o personagem não tinha sido a Angélica, e sim a Lucero, que inclusive vai ter um vídeo aqui de homenagem, porque ela ganhou o troféu Libertad Lamarque. E aí o Nicandro disse o seguinte, que se talvez fosse a Lucero que tivesse feito o personagem, talvez era ela que seria a primeira dama, ou seja, o próprio Nicandro dando a entender que meio que também acha que pode ter sido aí um contrato, né? Até porque quando terminou os 6 anos dele no poder como presidente, o casamento acabou. Veja essa grande coincidência, não é verdade, Brasil? E a outra versão de 2021 com William e com Laura Londônio também fez um mega sucesso. Na sua exibição na Telemundo não fez sucesso. A audiência era muito baixa, se falava em mudar de horário e tal, teve ali uma coisa meio aperregada. Porém, quando a novela foi para a Netflix, aí veio aquele boom geral. Segura o número. Segundo a própria Netflix, Café com Aroma de Mulher de 2021 foi vista por 301 milhões de espectadores. Imagine, isso é o quê? É 100 milhões a mais do que a população do Brasil. É um número impressionante, assim como também a versão original também tem números realmente impactantes, que eu já vou falar, mas antes vamos fazer aqui uma pausa para você ver
O Desgraciado, é o Momento Desgraciado. O que é isso, Ziel? É a premiação dos piores, aquilo que foi péssimo, uma carniça, uma derrela. E para trazer a categoria de hoje, eu chamo ele que já entrevistou a Laura Londonho e me disse que Laura é uma pessoa muito simpática, muito querida, então estou aqui falando bem dela para que os fãs não me crucifiquem. Olá, eu sou o Cadu Safner do site e Instagram Estrela Latina e hoje estou aqui no Use Por Aí para apresentar o prêmio Desgraciado de pior abertura. Então, vamos às indicadas. El Amor Invencible, quase um resumo sem graça infinito da história. Golpe de Suerte, mais confusa que a 25 de março. Nadie Como Tu, feita no corte do facão e no pente lá dos anos 2000. Perdona Nuestros Pecados, um projeto de cine band privê, né, convenhamos. E Vencer la Culpa, aqui o estagiário de Tô Bêbado pegou os piores takes. E o prêmio Desgraciado de pior abertura vai para Vencer la Culpa. Parabéns aos envolvidos, né? E olha, se você quer saber mais sobre todas essas novelas que estão listadas aqui na premiação do Use Por Aí, é só acessar o estrelalatina.com ou seguir a gente lá no Instagram. A Margarita Rosa fez uma gaivota tão realista. Se você parar para pensar, a história é muito, mas muito batida. A história o que é? É uma menina pobre, de bom coração, que vai todos os dias ao bosque recolher café e se apaixona pelo homem rico, filho do patrão. Você já viu essa história quantas milhões de vezes? O diferencial aqui, diferente, por exemplo, da outra versão, é que aqui esse realismo você conseguia sentir muito próximo todos aqueles personagens. Todos aqueles personagens pareciam ser assim, pessoas realmente que existiam e não personagens de novela. Se você pega, por exemplo, a outra gaivota, né, da Laura Londonho, o povo fala, né, que eu pego meio no pé dela, não é, porque, coitada, ela também não teve culpa de ter feito um tom tão, assim, estridente. Eu acho que foi também falta de direção. Acho que a direção da novela, pessoal, temos que fazer uma coisa mais, como é que eu vou dizer, uma coisa mais dinâmica. Então você percebe que essa segunda versão, nos primeiros capítulos, depois foi melhorando, mas nos primeiros não havia silêncio, era música em cima de música, e a Laura Londonho lá falando, gesticulando. Eu acho que com essa pauta, eu acho que com essa pauta feminista e de empoderamento feminino, acho que os autores estão e os diretores estão confundindo, principalmente os atores, as atrizes, elas acabam às vezes caindo na tentação de querer mostrar esse empoderamento feminino na tela de uma maneira um pouco mais exagerada, né? Falando mais alto, gesticulando mais, como se para marcar a presença e demarcar ali o seu empoderamento, você precisasse realmente ser uma figura assim, digamos, mais alegórica, né? Que fala mais alto. E não, você perceba que a Carolina, né? O nome dela era Teresa, mas o outro nome era Carolina. Ela teve várias identidades, a Margarita. Você percebe que ela, com levantar, ou melhor, com a microexpressão perto da sobrancelha, ela já conseguia dizer tudo, ela já conseguia preencher a tela, né? Enquanto que na outra, nessa nova versão, eu percebia que às vezes os diretores, madre mia, botava a Laura Londonho. Finalmente, o diretor botava a Laura. Em resumo, Laura era igual esse sino da igreja, enquanto que a Margarita, a gaivota original, não, ela tinha muito silêncio. Os silêncios na novela original eram assim cortantes, uma prova de que você não precisa ter, não sei, 300 páginas de diálogo para que o espectador entenda o que está acontecendo. Café com Aroma de Mulher original começou a ser gravada em 19 de janeiro de 94 e só foi terminar em 24 de junho de 95, com 159 capítulos ao total. Oxente, José, mas essa conta não bate. Provavelmente porque hoje são 59, mas antes, como a duração do capítulo era menor, vamos multiplicar aqui por 2. Ou então teve lá um descanso, quem vai saber. No México, como eu falei, teve 2 versões. Na Colômbia depois teve uma, feita pelo William Levy. Foi reprisada a novela em 2022, mas parece que não fez assim um sucesso tão absurdo. Até porque, gente, também era demais, né? O povo tinha acabado de ver a outra
Eu não sei o que esse povo tem na cabeça. Mas enfim, Café com Aroma de Mulher original foi a primeira novela da Colômbia a ter sido vendida para mais de 40 países. E também foi a novela de maior audiência até chegar a Betty a Feia. Sem dúvida nenhuma, foi a novela que abriu os caminhos para a Colômbia ser esse grande exportador de novela que é hoje. Você lembra da época em que assistiu Café com Aroma de Mulher? O que é que você está fazendo? Estava estudando ou estava vagabundeando igual o irmão de Alejandra Borreiro? Escreva aí embaixo nos comentários. Você assistiu a novela inteira? Qual era o seu personagem favorito? Quero saber. E o Ziel, onde é que você está, seu delinquente? Ah, quer saber? Faça parte do clube de membros. Você só paga R$ 1,99 e toda sexta tem vídeos meus andando pelas cidades aqui da Europa e contando causos da minha cidade, da minha vida. Olha, foi cada marginal. Ou então simplesmente dando a minha opinião em coisas que ninguém me perguntou. Acabou, marginal.